Mas, padre, vê só, Obrigado. deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Faça. Que eu vi em uma palestra uma vez de um cara que dizia o seguinte, que muitas vezes na igreja católica tem essa cultura da pobreza, realmente. De dizer, é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que o rico herdar o reino dos céus. Existe isso mesmo, de fato, na igreja católica? Na realidade, dentro da igreja católica, se criou algumas pessoas com ideologias. Né? Essa é no pensamento da teologia da libertação, que achar que Jesus, ele olha só para os pobres. A Bíblia diz que Deus ama a todos, mas diz que ele teve uma preferência por aqueles que estão marginalizados da sociedade. Imagine o que você tem a preferência. Quer dizer que você não ama os outros. Você olha, por exemplo, para uma mãe que tem vários filhos, mas é aquele que é mais frágil, que é mais doente, ou aquele que tem mais uma fragilidade, digamos assim. A mãe está sempre olhando para ele. Não é só uma preferência, é um cuidado. Chama-se amor. Jesus ama todos, mas a igreja hoje viu, no seu pensar, que não só é o pobre. Tem o pobre e tem o rico. Todos são amados por Deus. Claro que para Deus, os bens materiais, isso não vale nada. A gente que pensa, a gente que tem, puxa, o fulano tem a Ferrari, isso é um bem, isso não tem um... no nosso pensar limitado humano, é que ele, puxa, fulano tem um bem, tem um Rolex, tem isso. Isso é uma ilusão da nossa mente, porque a gente precisa, até para a gente se mostrar como pessoa humana, nas nossas vaidades. Daí que a palavra vaidade significa coisas que passam. Fulano é vaidoso. O que é uma vaidade na minha vida? É algo que está passando. Veio do latim vanitas, coisas que passam. Que na realidade tudo na nossa vida passa. Então, se criou um conceito, às vezes, de uma miserabilidade na igreja, que não é uma verdade, que está se caindo. E teve alguns teólogos, por sinal, que enveredaram por esse caminho. Leonardo Boff, por exemplo, Clodovis Boff, alguns teólogos aqui na América Latina. Que é exatamente isso que você falou, sobre esse desprendimento, né? Que às vezes tem pessoas, você vai encontrar pessoas, às vezes líderes até religiosos, que dizem assim, eu dizia isso para uma freira, eu sou da teologia da libertação e por isso nunca vou usar uma aliança de ouro. Mas você vai encontrar uma pessoa que tem uma aliança da catebinha de coco no dedo, mas que às vezes tem um carro de luxo, tem um apartamento de luxo. Então, não é só você ter um discurso, é a prática. E são os frutos que você dá, né, padre? Jesus foi pobre não só nas palavras, mas ele foi pobre no desprendimento dos bens. O que é ser pobre para Deus? É você se desprender da avareza. Eu não tenho um coração avarento. Então, a riqueza para Deus, se você é um rico, mas tem um coração bom, é o que importa. É poder partilhar, é poder ajudar alguém. Entendeu? A riqueza em si não faz mal a ninguém. Significativo para alguém, né, é fazer a diferença na vida de alguém. Porque a partilha é um gesto concreto de amor. Se você ama alguém, você dá não porque o outro precisa. Isso se chama caridade. Você dá ao outro porque você ama. Isso se chama partilha. Você não dá um bom dia ao outro porque você precisa do outro. Isso aí é um gesto de gentileza, de cordialidade, de saber criar uma relação social saudável, ou de dizer, eu estou aqui, bom dia, boa tarde. Isso é uma das lacunas do cursilho, né? Que é a generosidade, né, padre? A partilha. Às vezes as pessoas têm essa dificuldade. Por quê? Isso vai muito da formação, vai muito do berço da família, vai muito da raiz de onde vem a família, de como seu pai e sua mãe querem um espelho para você, como eles educaram você. Pode ser uma cultura também regional, por exemplo, de país para país. Por exemplo, eu vejo uma cultura americana, eles têm uma cultura já de doar 10% do que eles ganham. Isso é cultural. Os judeus também fazem isso, né? Eles fazem, mas os judeus já faziam isso, eles faziam, por exemplo, com alimentos, não com dinheiro. Hoje, quando você diz, dê o dízimo na igreja, é obrigado a dar 10%. Não, a Bíblia não diz que é obrigado a dar 10%. Quando você dava a porcentagem do dízimo, lá na Sagrada Escritura, você olha em toda a tradição dos judeus, era em alimentos uma vez por ano. Então, você vai dar a 10ª do que você ganhava. Está no livro do Levítico, por sinal, das leis de Israel. Mas era justamente essa parte. Era uma vez por ano. Você ia levar e ficava uma parte para os sacerdotes, outra parte para o templo, para as funções religiosas. Hoje, na igreja, o dízimo deve ter a função da dimensão religiosa, a função comunitária, a função social, a função missionária, a função eclesiástica do sustento do padre. Entendeu? Eu penso assim, que Deus não está muito preocupado com os 10% que você doa, e sim com 100% do que você ganha, né? Ele quer tocar você, né? Porque a Bíblia diz, Deus deve dar com amor.
Não é dar por dar. Você não deve dar porque eu estou pedindo para você. O doar é um gesto de amor que você deve doar porque você sentiu uma vontade no seu coração de doar, porque doar é um gesto do seu coração. Então, dê se o coração pede para doar. Até para fazer o bem, a gente precisa saber fazer o bem a alguém. Porque senão a gente estraga ou prejudica a vida do outro, mesmo fazendo o bem. É mesmo, padre. Isso é interessante. É. Porque, por Então a exemplo... gente tem que pedir muito direcionamento a Deus, né, padre? Então a gente, para fazer o bem, tem que pensar, eu vou fazer o bem para a pessoa de verdade? Ou eu estou me exibindo? Eu já presenciei muitas situações desse tipo, a exibição. Não, e porque não era doação. eu vou te dar também, eu vou te doar o que me sobra, o que me resta, na verdade. E do tipo, e a doação era um pouco mais, é um gesto de solidariedade, assim. E é uma coisa muito individual, né? Eu vejo que muita gente gosta da publicidade. Da publicidade, não é? Do Estado, de se exibir, fazer uma exibição. Aí perde o mérito, não tem sentido. Mas quando faz uma exibição, talvez não incentive outras pessoas a fazerem, não? Depende. Se essa exibição vai constranger outra pessoa, não é bom. Entendi. São Vicente Paulo diz, você fazer o bem, vai alimentar, dar um pão a um pobre, tenha cuidado para não machucar, que a sua alma já está machucada. Isso. Não vá deixá-lo constrangido. Porque às vezes a gente dá... Tudo é pelo outro também, né? É pelo outro, Porque às vezes a pessoa dá para se ver livre do outro, porque o outro lá já está lhe importunando. Mas não é por aí. Você deve dar quando seu coração pede e você dá com amor. Não é dar por dar. Entendeu? Porque o dar por dar, ele não tem o afeto, ele não tem a energia vital, a energia do bem. Não é mandar ali. Entendeu? Tem muita gente falando aí, né, Guga? Tem perguntas aí? Tem uma pergunta aqui.